Boa noite! Boa noite! Isso aí, vamos pro 15º episódio do 360 Podcast. Hoje, com a nossa mais nova cliente e uma nutricionista de destaque aí da cidade, Marilda Passamani. Seja muito bem-vinda, Marilda. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui. Foi para mim uma grata surpresa descobrir esse trio de jovens tão bonitos, tão dinâmicos e que estão fazendo tanto pelo videomaker, né, da cidade. Eu não sei se é assim que fala. É isso, pelo marketing. É o marketing, isso. marketing, isso, melhor dizendo. Muito obrigado. Foi uma grata satisfação conhecê-los e vamos ver o que nós podemos conversar nesse podcast. Perfeito. Então, antes de mais nada, a gente gostaria de deixar vocês que estão nos assistindo com os vídeos dos nossos patrocinadores. Confere aí. Mas assim, parece que todo dia, quando vai escurecendo assim, a fome bate, parece que meu primeiro pensamento é caraca, cretino. E assim, não é como se eu não tivesse comido em outros lugares aqui em Quirinópolis, não tivesse comido em outros hambúrgueres ou em outras hamburguerias lá no Rio. Mas é que realmente o sabor que a gente tem aqui no Cretino é uma coisa que é diferente, cara. E, pô, tô apaixonado. Experiência, sim, que é realmente diferente. Porque lá no Rio a gente tem duas propostas, assim, de hambúrguer, quando a gente pensa em hambúrguer, né? A gente tem o podrão e tem os sanduíches mais artesanais, mais premium. E aqui o Cretino é como se ele fosse algo diferente de tudo que eu conheci já vindo de lá, entendeu? Ele tem uma pegada, uma sofisticação, mas ao mesmo tempo ele traz um sentimento de um churrasco de família, sabe? Que é uma coisa que a gente não encontra assim lá no Rio de Janeiro. E, pô, a minha escolha pra hoje foi o K-Burger Chef. Eu acho que de todos os sanduíches assim que eu pedi até agora no cardápio, ele foi o que mais me impressionou. Eu vejo muita gente falando do Cretino, do Café Mignon, do Café Mignon especial, que eu já comi, realmente são muito gostosos. Mas, pô, o K-Burger Chef foi assim que me pegou, me prendeu mesmo. Pô, dá pra comer outro não? Pô, queria mais uma, né? É um bagulho gostoso, tá maluco. Eu recomendo pra todo mundo que é de Quirinópolis e que é de fora também, que venha conhecer o Cretino, porque pelo amor de Deus. You tell me why? Ain't no reason, no rhyme. Nah, this shit ain't romantic. It's just wasting my time. We won't get to wine if there ain't no dime. I don't wanna swipe left or right. And I'm not in competition with other women. Already know. You got it. 3. Então, Marilda, a gente já te conhece, não inteiramente, mas com certeza tem pessoas que vão assistir que já te conhecem e algumas nem tanto. Como você se apresentaria para essas pessoas? Então, eu sou Marilda Borges Passamani, moro em Quirinópolis há quase 50 anos, tá próximo de fazer 50 anos. Eu me casei e mudei para
Quirinópolis para acompanhar meu marido, que é médico, Dr. Juvencio Passamone Júnior. Acho que metade da cidade conhece, né? A outra metade não, né? Porque os jovens vão chegando, vão tomando espaço. Mas, então, eu vim para cá, eu me formei advogada e exerci por um tempo a profissão em Goiânia, porque eu morei lá para os filhos estudarem. E fiquei também às voltas com comércio, tive boutique, tive loja de sanduíche no Bougainville, tive posto de gasolina, mas na minha vida do dia a dia, eu sempre gostei de ler sobre saúde e nutrição. Na época, lá no passado, nem se usava muito essa palavra nutrição, né? Mas eu li grandes autores e fui ao longo do tempo aprendendo com eles. Quando tive meus filhos, eu já tinha curiosidade de aplicar aquilo que eu estudava no cuidado com eles. E os anos foram passando e eu desisti da profissão. Até esteticista eu já fui. Eu fui um pouco assim sempre muito curiosa, né? E eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas a se transformar. Um dos meus hobbies, quando eu cheguei aqui, para vocês terem uma ideia, era arrumar as noivas, ajudá-las a se produzir no grande dia. Então eu fazia maquiagem, ajudava às vezes na escolha do vestido, e até uma coisa interessante, a gente falando de olhar estético, né? Quando menina, eu gostava de ir para a igreja ajudar a preparar o cenário para as fotos. Então as pessoas eram assim humildes, às vezes ficava de perna aberta, as flores muito baixas, eu tinha aquele cuidado de ficar organizando o cenário, falava, faz assim, assado. Por que eu estou contando isso para vocês? É que eu acho interessante compartilhar com as pessoas esse cuidado que a gente deveria ter, e as mulheres geralmente têm, né? De trabalhar nos filhos, né, a capacidade da observação, a curiosidade pelas coisas, porque ao longo da vida, o que move o ser humano no final, se a gente for analisar bem, é a curiosidade. As pessoas que não são curiosas não criam, não se desenvolvem, né? E às vezes ficam paradas no tempo e não conseguem às vezes entender o porquê. Mas continuando a trajetória, em 2018, o meu filho, Lorenzo, me fez um desafio. Ele chegou para mim e falou, mamãe, olha, soube que tem uma faculdade de nutrição em Quirinópolis. Por que você não vai lá buscar o seu diploma? Foram as palavras dele. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você estuda tanto essa nutrição e fala e pega no nosso pé, né? Por que você não vai lá buscar o seu diploma? Eu fiquei, será? Nessa altura do campeonato, na 7ª década de vida, e resolvi aceitar o desafio. Aí fui lá e foi uma experiência maravilhosa. Passei muitos apertos, viu? Confesso. Quando fui estudar anatomia, né? Algumas matérias assim, mais da área médica, então foi um desafio, aprender o nome dos músculos, né? Mas tive professores fabulosos, aliás, a Faculdade de Quirinópolis merece parabéns, porque além deles terem sido pioneiros, né? Nessa longa jornada aí de implantar a faculdade, eles também tiveram grandes mestres que ajudaram a transformar a vida de muitas pessoas. E aí eu consegui, então, o meu diploma de nutricionista e ao longo do tempo eu sempre continuei lendo, estudando muito. Então, a bagagem que eu trouxe ao longo desses anos de estudar, de investigar sobre ciência, sobre alimentação, sobre nutrição, foi muito prazeroso, porque hoje, com o conhecimento que eu adquiri,
e mais as informações que você hoje tem, né, aos borbotões na internet e nos livros e nos artigos científicos. Sim. Então, eu tenho desenvolvido muito assim eu atendo em consultório, mas o que eu gosto muito também fiz algumas palestras, eu gosto muito de compartilhar com as pessoas conhecimentos. Eu tenho até alguns amigos que que brincam comigo, né? Falam, eu estou precisando de uma dica da Marilda. Porque eu gosto de compartilhar com as pessoas as informações úteis, né? Para beneficiar a vida delas, a saúde, para haver transformações. Maravilha. Eu me recordo que no nosso primeiro encontro aqui, nesse mesmo estúdio, você veio procurando fazer negócio com a gente, mas a gente saiu daqui transformado, né? Você passou um monte de informação pra gente, por exemplo, do sal rosa. Eu comprei o sal rosa no outro dia. Que maravilha, que maravilha. E o nosso intuito, através do trabalho que a gente vai prestar para você a partir de agora, é justamente transformar as suas redes sociais em um local onde você pode socializar com as pessoas esse conhecimento que você quer compartilhar. Então vai ser um trabalho bacana. Vai ser, com certeza, tenho certeza. Vocês têm as ferramentas das quais eu não disponho, né? Então nós vamos fazer uma boa parceria e dessa forma eu creio que eu atingirei meu objetivo. Que meu objetivo, meu propósito, meu ikigai na vida. Você já ouviu essa palavra, ikigai? Sim, mas eu acho que o pessoal aí não. O pessoal de casa Ikigai é uma palavra de origem japonesa que significa uma vida com propósito. Qual que é o propósito de cada pessoa? As pessoas têm que descobrir os seus propósitos para a vida ficar bacana, para a vida ser alegre, para você acordar todo dia e ser grato, né? E falar, que bom que eu estou aqui, que eu posso seguir o meu propósito. Então, meu ikigai é compartilhar com as pessoas informações relevantes para que elas consigam, através de pequenas mudanças, dar um novo norte para a saúde e para o seu bem-estar e para a sua longevidade. Eu sempre falo, e quem me conhece sabe, nós todos podemos ser idosos sem sermos velhos. Eu hoje estou com 75 anos. Estou mentindo para vocês. Depois de amanhã, que dia é hoje? Hoje são 9. 9. Dia 11 eu faço 76. Já estava encolhendo um ano, hein? Então, no dia da publicação do podcast, já vão ser 76. Não, vai ser um dia após. Hoje é segunda. Então, muitas pessoas falam, uau, tal, você não aparenta. Eu não tenho, assim, essa ideia de que eu estou... Eu sei que eu estou melhor que muita gente, sem modéstia. Falar que tem pessoas que, infelizmente, estão com a minha idade, estão com problemas sérios de saúde por N motivos, porque não tiveram a oportunidade que eu tive. Então, eu sou grata a Deus, sou grata ao meu marido, aos meus filhos, ao estímulo que eu tive de todos os lados. Eu sou grata a todos os grandes autores que eu li e leio, porque com os conhecimentos que eu adquiri deles ao longo desses anos, o que eu tenho feito? Tenho cuidado da minha saúde. Então, hoje eu posso dizer, é possível ser idoso sem ser velho. Porque eu não me sinto velha, para falar a verdade para vocês. Em momento nenhum. Pelo contrário, eu tenho assim, uma disposição que eu acho que, não sei qual idade que me daria. Aliás, eu fui em São Paulo, teve um médico lá que me deu uma idade cronológica bem diferente, me deu uns 20 anos menos. Existe um teste, existem testes americanos que fazem isso. Eles fazem até os exames de sangue, te analisam metabolicamente falando, né? E conseguem estabelecer exatamente a idade dos seus órgãos, vamos dizer assim. Mas não é esse o caso aqui. O caso é que eu quero
compartilhar com as pessoas de A a Z, não importa onde ela esteja. Eu quero a dona Maria que vai lá em casa me ajudar na faxina, eu quero a minha amiga que está se preparando para o vestibular de medicina, eu quero o meu pacientezinho de 12 anos que já está um pouquinho fora de peso, sabe? Sim. Todos eles, porque as informações, a palavra conselho não cabe, né? Mas as orientações que a gente pode dar para as pessoas é igual para todos. Quando eu te falei do sal rosa, sabe? Nem é porque é o sal rosa. Pode ser o sal rosa, pode ser um sal mineral de boa qualidade, pode ser o sal celta, que é ótimo também. É porque esse sal vai ajudar a mineralizar o seu corpo. A água normal, quantas criaturas inocentemente sentam na minha frente e eu pergunto, tem filtro na sua casa? Não, E as pessoas não bebem tem água da filtro. rua. As pessoas bebem água da torneira. Então, o que está acontecendo? Ela está tomando uma água clorada. O cloro a palavra correta é disruptor endócrino. Vamos achar um termo, um sinônimo simples. Ele desregula os seus hormônios. Ele desregula a sua tireoide, principalmente, certo? Ele compete com o iodo, ele lá na entrada da tireoide só entra um mineral por vez, né? O que acontece? O iodo, o pobre do iodo, fica em quarto lugar ou quinto, porque as pessoas, no dia a dia, primeiro, toma banho com água de cloro. O cloro, então, vai e entra primeiro lá na tireoide, certo? Pela pele. Já. Pela Já tem uma pele. absorção. Você termina de tomar o banho, vai lá e escova os dentes com um creme dental cheio de flúor. O flúor também é um metal pesado lá que vai competir com o iodo. Tá, e depois você termina de escovar o dente, vai passar um desodorante cheio de alumínio. O alumínio também compete com o iodo. Aí você vai para a cozinha e fala, vou comer um pãozinho agora. E o pãozinho está cheio de bromo. Então você imagina, o peso molecular deles é menor que o iodo, então o iodo vai ficando por último. O que acontece? Você vai adquirir um hipotiroidismo sem saber. E esse déficit de iodo eles tentam controlar com o sal iodado, é isso? Não, aí o que acontece? Sim, foi boa a sua observação. Mas você sabe por que eles colocam o iodo no sal? Porque eles não sabem, é por causa do bócio, que era aquele papo, né? Uhum. As pessoas tinham muito papo. Foi controlado, hoje você não vê mais bócio. Só que só aquele iodo que coloca no sal não é suficiente. As pessoas precisam eliminar esses competidores do iodo, então eliminar isso da vida, literalmente. As pessoas, é difícil, não é, já existe no mercado. Então você pode botar um filtro no seu chuveiro para você não tomar banho de água clorada. Você pode, e o pior que eu estou querendo falar para você é sobre o filtro de água. A pessoa, nós precisamos. O nosso corpo, nós somos 70% água, certo? Sim. O nosso corpo. Você sabe que você precisa tomar de 2,5 litros a 3 litros de água, dependendo do seu peso e tamanho. E se você tomar 2,5 litros de água com cloro por dia? Você está destruindo sua tireoide. Aí o que vai acontecer? Hoje, o mapa, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu assisti a aula sobre hipotiroidismo, que a professora, agora eu não me lembro o nome dela, mas ela projetou no quadro o mapa do hipotiroidismo no mundo. Era tudo azul. Só tinha alguns pontos brancos na Ásia, um pontinho ou outro na América Central, alguma coisa assim, e o resto
tudo azul. Eu falei, professora, mas o mundo está com hipotiroidismo? Ela falou, está. O mundo inteiro, por conta, principalmente, desses disruptores endócrinos, mas principalmente por conta da água. Então, é fundamental, você em casa, que por algum motivo ainda toma água da torneira, compra um filtro, nem que seja o famoso filtro de barro, lá do tempo dos nossos avós. Ele também tira o cloro da água. Os outros filtros vão tirar outras sujidades, bactérias, vermes, vermes não, vírus, né? Mas não, o mais importante é tirar a sujeira da água e o cloro. Então, o filtro de barro faz isso. É muito legal você trazer essa perspectiva, porque quando a gente fala que vai conversar com um nutricionista ou um nutrólogo, as pessoas imaginam que a gente vai falar de comida só, mas conversando um pouco antes, você disse que a base do seu método é água de qualidade, higiene do sono, ou seja, um sono de qualidade, respiração adequada, exercício físico e, por fim, a alimentação. Isso. Então, existem vários pilares onde a nutrição ela trabalha em conjunto, né? E que para você manter a saúde. Isso. E para você prevenir doença. Porque se você receber hoje uma pessoa no meu consultório, ele senta, o que te trouxe aqui? Como posso te ajudar? Aí ele fala, tô gordo, quero, né? Deita assim, põe a barriga, tô gordo, preciso emagrecer. Minha namorada tá brigando comigo. Teve um rapaz que falou isso. Não adianta eu chegar nele e falar, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma dieta de restrição calórica, você vai diminuir a ingesta de calorias, que é de comidas que fazem engordar, você vai fazer um exercício físico e você vai tomar mais água e daqui 3 meses você volta aqui e nós vamos ver quando você conseguir emagrecer. Você acha que vai funcionar? Não vai. Não vai porque a pessoa tem como que eu vou te falar assim, é uma coisa tão mais ampla, sabe, que a pessoa tem que abrir a mente, ela tem que perceber que ela praticou durante a vida toda hábitos que a levaram a se tornar obesa. E esses hábitos precisam ser mudados. O que acontece? Chega muitas pessoas para mim, já chegaram algumas que dizem o seguinte, porque eu acho que eu tô diabético. Acha que traz o exame, tá com 125, você tá diabético. Não, mas lá em casa, todo mundo, lá meu avô teve diabetes, minha mãe, eu vou ter, de certo, meus filhos também. As pessoas têm uma ideia de que o diabetes, por exemplo, que seja uma doença genética que passa. Não é. O diabetes está provado, é uma doença metabólica, é uma doença do metabolismo. Por que uma família toda fica diabética? Porque todas têm os mesmos hábitos. Comem a mesma comida, não fazem exercício, comem um excesso de açúcar. E por aí vai. E às vezes até incentivam esse tipo de comportamento, falando que é costume da família. Exatamente. Eu me recordo, quando eu tinha uns 13, 14 anos assim, eu sempre gostei muito de esporte, muito mesmo. E teve uma época que eu estava muito focado em ficar com um corpo esteticamente perfeito, sabe? De treinar e tudo mais. E com isso eu também comecei a descobrir a questão da alimentação. Então comecei a buscar nada muito complexo, sabe? Mas ao invés de comer ali um estrogonofe, que era feito no almoço, um arroz e, sei lá, um monte de coisa feita com óleo vegetal, eu pegava a minha própria comida, aí pegava um tomate, um frango, sei lá, uma batata e jogava tudo no forno, toda vez fazia só isso. E aí o pessoal lá de casa começou a ficar cismado, falando que não importava o quanto eu fizesse isso, eu ia acabar como eles, com barriga, que eu ia gostar de cerveja e tal. Só que eu vi que dessa maneira eu fui construindo em mim um hábito que eu levo até hoje. E eu não consigo, se você me chamar para beber uma cerveja, você não vai ver eu
sabe, Que maravilha. desfrutando daquilo, ou comer uma comida com uma fritura, sei lá, são assunto para outro papo, para outra hora. Mas assim, eu noto que a educação alimentar, ela tem que começar em casa e o exemplo tem que começar em casa. Isso Mas mesmo. como você encara isso hoje num mundo de tantas facilidades que os pais às vezes só querem se livrar daquela preocupação, sabe? Você falou a palavra-chave, facilidade. O que acontece é que as pessoas estão, depois da Revolução Industrial, né, que apareceu criaram-se as máquinas e foram surgindo os novos produtos alimentícios, né? E é tanta bolacha, e é iogurte, e é bala, e é chocolate. E as pessoas, principalmente a maioria da população, as pessoas, porque a mulher foi para o mercado de trabalho, começou a trabalhar tanto quanto o homem, não tem tempo para ficar em casa, os filhos precisam ser alimentados, então todos procuram o jeito mais fácil, que é ir lá no supermercado e comprar tudo que está empacotado, enlatado, né? É fácil. Essas pessoas não fazem isso por maldade, Sim. é porque elas não têm informação. Mas, se nós começarmos a divulgar que as mães, principalmente as mães de bebês, crianças pequenas, se elas começarem a ler os rótulos, elas vão ver que elas estão envenenando os filhos. À medida que elas vão lá e compram um pacote de bolacha ou um iogurte cheio de açúcar. Por quê? Só de você ensinar a pegar uma garrafa, um pacote e ler o rótulo, tudo que tem joga fora. Então, edulcorante, adoçante, né? Emulsificante. Porque é anti-gente, né? Exatamente. Tudo que é anti é para matar mesmo. Outra coisa, uma mãe que for comprar um pacote de bolacha ou um iogurte que estiver escrito contém xarope de milho, tem que jogar no lixo, não pode dar para a criança. É como, quando eu vejo, chega a me doer por dentro, dá vontade de ir lá e falar para a pessoa. Por quê? O xarope de milho, eles criaram em laboratório, né, um xarope, porque ele adoça 600 vezes mais do que a sacarose da cana-de-açúcar. 600 vezes mais. Então, por que a indústria alimentícia usa o xarope de milho para fazer as guloseimas deles todas? Para ficar barato. Porque aí eles conseguem vender um produto aos milhões, aos milhares, bem baratinho. Eles ficam milionários, mas as pessoas ficam com a saúde detonada. Então, é assustador. É a mesma coisa que você vê uma menina que vai para academia, toda bonitinha, malhada, e vai lá e malha e faz. Aí eu a vejo no supermercado comprando um pacote de pão de forma. Aí eu já perguntei para uma, falei, você sabe o que tem aí no pão de forma? Ela, esse aqui é o mais saudável, ele tem 7 grãos, e isso, e aquilo e tal. Eu falei, então você olha a quantidade de glúten. Por quê? O glúten a gente já sabe que é um dos vilões da nossa saúde. Inflamatório, né? É inflamatório. Ele destrói as células do nosso intestino. E o que acontece hoje com as pessoas? Elas falam, nada, eu como pão, não acontece nada. Porque você mesmo, você fala, eu como pão à vontade, você não vai sentir, você é jovem. O seu corpo vai dar conta do recado, vai sofrer, mas vai conseguir. Agora, ao longo do tempo, vai chegar uma hora que a conta chega. Aí começa, eu como um pedaço, eu comi alguma coisa, já deu diarreia direto, né? É o glúten e o leite que fazem isso, né? A lactose do leite. Então, o glúten é uma proteína que o nosso corpo não reconhece o glúten, não consegue digerir. Então, as moléculas do glúten passam inteiras pelo nosso intestino e ela vai fazendo buracos nas paredes do intestino. Nossa. Buraco, literalmente. Vai fazendo crateras.
Quando o seu intestino a gente chama de permeável. Quando ele é novinho, ele está com as fibras, as célulazinhas todas uma ao lado da outra, juntinhas. O glúten vem e vai fazendo buraquinhos. Atrás desses buraquinhos, quem vai junto para entrar na sua corrente sanguínea e atacar todo o seu corpo? Vermes. Vírus, bactérias, tudo que é tranqueira. Aí o que acontece? Os bichos, nós temos um microbioma, que você sabe que nós temos 3 quilos de bactérias que vivem no nosso intestino. Então é uma bicharada danada, né? E nós temos que nos preocupar com esse microbioma, porque lá nós temos coisas boas, bactérias boas e bactérias ruins. Quando as bactérias ruins estão em maior número que as boas, o desastre está feito. Quando elas precisam estar em equilíbrio. Nós precisamos das duas. Elas vivem em simbiose, que a gente diz. Quer dizer, uma é igual na natureza, né? A cobra come o sapo come o mosquito e por aí vai. No nosso intestino a mesma coisa. Eu acho que as pessoas têm essa noção. Mas então, o que acontece com o glúten? Vamos voltar lá no pão de forma. Quando você quer comer um pão, come um pãozinho francês, que colocaram um pouco de glúten, tem na farinha que foi feito o pão, mas é só um pouco. Tanto é que o pãozinho francês, quando você come ele de manhã, ele tá macinho, gostoso. De tarde ele tá duro, não é? Porque não tem tanto glúten. Porque ele não tem tanto glúten. Agora, e o pão de forma? Fica Quanto dias tempo e dias na prateleira, ele semanas, fica meses. O pão de fermentação natural, ele é mais sadio? Ele é mais saudável, com certeza. Por quê? Tem o glúten da farinha? Tem. Só que a fermentação consegue quebrar as moléculas do glúten. Mas veja bem, tem que ser, hoje eu te garanto que tem vários pães de fermentação natural falsos no mercado. Entendi. Por quê? O pão verdadeiro, o pão de fermentação natural, ele é feito entre 2, 3, 4, até 5 dias. Você tem que ter a isca própria, aí depois coloca e deixa crescer, fermentar. Por isso que chama fermentação natural. É bem artesanal. É bem artesanal. Aí a molécula, mas não quebra totalmente o glúten, não. Entendi. Melhora, minimiza. Os danos. Minimiza os danos. Mas então, voltando ao que eu estava falando para você sobre a questão dos produtos industrializados que as mães dão para os filhos na inocência, por falta de tempo, às vezes por um pouco de preguiça, né? Mas porque o ideal é a mãe tentar dar a comida o mais natural possível para os filhos. Por quê? Comida de verdade é o que salva. É a comida dos nossos avós. É a comida lá... quando você compara as gerações, os velhos eram muito... Os nossos avós, bisavós passados eram muito mais saudáveis. Porque comiam comida de verdade. Comia do ovo que a galinha colocava lá no quintal. A galinha não comia ração, não comia milho, comia o pasto lá, né? E assim vai. Como eu estava te falando, é difícil hoje a gente se alimentar naturalmente. Sim. Por N motivos. Vida moderna, pressa, mas a gente tem que tentar minimizar. Justo. Por quê? Senão não teremos vocês, seus filhos e todos os meninos que estão nascendo hoje. A ciência já diz que já nasceram os homens que vão viver 120 anos. Por quê? Dentro de 10 anos, tem autores que já dizem que dentro de 10 anos vai haver uma revolução tão grande na medicina e dificilmente as pessoas assim vão ficar doentes. Cortes vão... Vai ter máquinas, já tem até filme, né, que mostra isso. É bíblico isso. Também, né? Então, mas eles têm coisas assim maravilhosas chegando por aí em termos de medicina e de cura. Só que nós temos que preservar o santuário. Eu sempre falo para as pessoas que nós somos santuário do Espírito Santo de Deus.
E se nós não cuidarmos desse santuário, nós poderemos ser castigados. De que forma nós podemos ser castigados? Dependendo do que a gente ingere, física, emocional e espiritualmente. Como é que fisicamente você pode escolher produtos naturais, verduras, frutas, carne, né? De forma emocional, escolhendo bons amigos, escolhendo com quem você anda, escolhendo a música que você ouve, né? Escolhendo o filme que você vê. Tudo isso gera impactos positivos ou negativos na mente. Crianças que ficam vendo filmes de terror, que esses jogos que só violentos, isso é péssimo para o cérebro dessas crianças. Então, isso tem que ser cuidado. E quando a pessoa tem um círculo grande de amigos, tem amigos com que se relaciona, que dá risada, que brinca, que se diverte, isso é muito importante. As interações sociais também fazem diferença na longevidade. E espiritualmente está provado que as pessoas que exercitam a fé, elas são mais longevas e também têm muito mais saúde e conexão com Deus. Tudo isso faz diferença. Nós temos eu conheço alguns longevos, mas inclusive a minha sogra vai fazer 99 anos, dia 7 de março, e um dia quando eu estava conversando, eu falei, gente, aí me deu aquele tchan na cabeça, né? Ela ora, ela é católica, ela reza o terço todos os dias, pela manhã e à noite, todos os dias. Chova pedra ou canivete. Ela fala assim, dá licença, vou ali rezar meu terço. E depois eu ouvi, não sei se vocês tiveram oportunidade, teve um neurocientista que postou no Instagram. Ele falou, olha, eu não sou religioso, não tenho nada com isso, mas está provado. A oração faz diferença. A oração faz diferença no cérebro da pessoa. Eles fizeram a ressonância magnética enquanto a pessoa orava normalmente e fez diferença. Eu li um livro, agora eu não me lembro o nome do autor, mas chama Alquimia da Mente. Ele fala que quando você ora ou medita, você ativa uma parte do seu cérebro que você quase não usa para atividades diárias. Se eu não me engano, é o lóbulo direito. O lóbulo esquerdo é para atividades manuais, intelectuais e tal, e o direito é ligado à criatividade e essa parte meditativa e tudo mais. E ela fica meio que inativa. Isso. E quando você medita ou ora, você está estimulando todo o cérebro. Tem muita coisa bacana nesse sentido hoje que a gente pode aprender cada vez mais, né? Mas é muito importante. A saúde Deus é maravilhoso. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então ele não queria um ser imperfeito. O problema é que o homem perdeu o rumo, né? Começou a andar por caminhos tortos, mas hoje está havendo um trabalho de retorno para Deus. Hoje a busca por Deus está uma coisa muito grande. Tem muita gente que usa a torta direita, vai com Deus, às vezes não está nem pensando naquilo. Mas se você vê, eu passei o Réveillon no Espírito Santo e eu fiquei encantada. Eu fui para a igreja com meu filho, minha nora, meus netos, e eu fiquei maravilhada com a quantidade de pessoas. As pessoas foram chegando, parecia formiga, sabe? E então você vê no Réveillon, né? Depois todo mundo foi para a praia, ver lá os fogos e tal, mas antes todos foram ali prestar a sua reverência ao Senhor, nosso Criador. Foi maravilhoso. E esse movimento é mundial. Eu tenho ouvido isso. Então estamos todos voltando à conexão com Deus. Isso é muito bom. Sim, né? De fato, ótimo. E eu sinto que esse movimento, a gente tem falado muito sobre isso, na verdade, aqui no podcast, a gente já falou sobre isso em uns 6 episódios, que é de voltar ao básico. Então as pessoas estão voltando às raízes da fé, estão voltando às raízes
Da alimentação. da né? alimentação Uhum. e em tudo, em todos os âmbitos profissionais. Inclusive, eu estava segurando essa pergunta, a gente até conversou sobre isso, sobre a dieta da roça. Uhum. E isso é voltar ao básico também. Tem muitas pessoas que mistificam, que deixam muito mais complexo do que de fato é. Mas o que é essa dieta da roça? Ah, tá. Então, eu acredito, eu não li muita coisa sobre o que as pessoas estão dizendo. Não vou mentir para você. Mas eu chamo de comida de verdade. E não é outra coisa de que a comida da roça. É voltar para o arroz com feijão, para alface, a couve, o tomate que você planta no quintal sem muitos agrotóxicos, né? Ou então comprar, né, de uma horta orgânica que já tem, Uma né? carne que não seja processada, né? Olha, as carnes, hoje a gente sabe que nós somos carnívoros. O homem primitivo, ele se alimentava basicamente de carne. E os grãos, os vegetais, inclusive, surgiram depois. Aí, o que algumas pessoas, os carnívoros pregam, que a gente basta comer carne que é suficiente, que você não precisa de mais nada. Eu leio vários autores, eu acredito muito no equilíbrio. Eu acho que é nem 8 nem 80, mas a base da alimentação tem que ser mais proteína realmente, em toda a dieta que a gente coloca, principalmente para quem quer criar massa muscular, né? Quem quer Sustentar a massa. sustentar, quem quer emagrecer, porque os grãos, alguns vegetais mesmo, tem muito carboidrato, muito açúcar. E todo açúcar, o grande segredo do emagrecimento é deixar a insulina baixa. E sempre que, se você come uma manga, você aumenta o pico de insulina. Se você come um prato de olha, 4 colheres de arroz é uma coisa, agora meio prato de arroz é uma bomba de insulina. E tem muita gente que come. E meia melancia? Você come meia Mas melancia? Até eu tava vendo, não sei quem tava comentando que veio de fora, acho que foi meu avô. Meu avô veio de fora, veio lá do Rio. E aí ele lembra da primeira experiência de quando ele veio pra cá, que ele ficou numa pensão, ainda não veio com casa e tal. E aí ele falou que nessa pensão servia pratos para todo mundo, né? Mas que para cada pessoa havia uma bacia de arroz. E que isso, ele não via isso em outros lugares, que isso era um hábito daqui. E eu vejo que quando eu viajo, assim, eu fico reparando, pô, aquele lugar ali come cuscuz, aquele lugar ali come mais batata. E aqui realmente o negócio é arroz. O pessoal come muito arroz. A base do arroz. E você vê que as pessoas, a maioria... Eu sou desses que põe meio prato de arroz. Você é? Eu sou. Sugiro que pense no assunto. Tá bom, vou diversificar. Já tá com salmão. Já aprendi Para do salmão. melhorar, diminuir o teor glicêmico do arroz, congele-o antes de comer. Você faz o arroz, congela, e no outro dia aquece. Eu ainda não achei o ponto, sabe? Eu fui fazer outro dia e ficou muito cozido. Então, aí eu analisei. Falei, tem que fazer ele meio cru, meio durinho, congela, que aí no outro dia você coloca um pouco de água e põe para aquecer. Sabe em quanto diminui o açúcar do arroz? De 20% a 30%. Nossa. É muita coisa. Para quem gosta. E é bom um arrozinho, né? Tem a dica do arroz, já sei fazer isso aí. Já? Eu já fiz vários testes, né? Que eu sou cozinheiro. Eu adoro. Ah, é? Aí o que você faz? Você coloca o arroz, 2 dedinhos de água pra cima, o arroz ferveu, começou a secar, pega um pano de prato, cobre e tampa. Desliga o congelador. Desliga o fogo. Ele vai cozinhar só com vapor. Vai ficar soltinho. E vai ficar al dente. Então entendeu? Pronto, aí você congela. E aí, porque al dente, quando você descongela, ele vai ficar no ponto perfeito. Porque geralmente eu odeio papa. Não gosto. Então, tipo assim, quando você descongela ele fica naquele ponto de feito na hora. Ideal, exatamente. Então, você tem contra o papo? Eu ia falar, não tira esse corte de contexto, a gente gosta do papo, entendeu? Não, negócio católico. Ele já ensinou a fazer o arroz ideal com índice glicêmico Pega essa mais dica baixo. aí, fica bom, viu? Perfeito. Perfeito. E olha, e assim a gente tem que fazer boas escolhas. Escolhas definem resultados. É o que eu sempre falo para meus pacientes. Então é o seguinte,
Tá com vontade de comer manga hoje? Come a manga. Aí, quer chupar uma laranja? É uma laranja. Sabia que o suco de laranja é uma bomba de calorias, sabia? Por quê? Você gasta 6, 7 laranjas para fazer um suco. Dá problema no fígado, né? Não, é um horror. Ó, a frutose é tão danosa quanto a sacarose. E a melancia? A melancia, eu vou te libertar. Minha fruta Vou te preferida. libertar. Ó, a melancia tem uma vantagem. Ela tem alto índice glicêmico, mas a carga glicêmica dela é mais baixa. Então você pode comer uma fatia grande, generosa de melancia, mas não meia melancia. Você quer comer meia melancia. Porque, por exemplo, Tu vai se defender agora. porque eu sou assim, né? Assim como o Gustavo também, a gente tá nesse universo aí de dieta, né? A gente sempre, às vezes se perde em algum momento, mas sempre volta ali pra dieta. Sei. Porque depois que você começa a ler rótulos, se você começa a entender mais que tipo de comida você tá comendo, a gente fica chato. E quando você come errado, você Não fica até fale triste, de- viu? Pelo menos eu Deixa eu te fico. falar uma coisa. Dieta não existe. Sugiro para você. Estou fazendo uma reeducação alimentar. Tá, Porque dieta é gente doente. entendi. Tá lá no hospital, é dieta interal, dieta parenteral, não é não? Concorda comigo? Verdade. Não é dieta. Você vai fazer uma reeducação alimentar. Escolher a comida certa. E aí eu sempre fico nessa, às vezes eu me perco um pouco, aí eu como um pouco mais, mas eu sempre tento voltar. E eu fico no básico, eu fico tipo no 100 gramas de arroz, 150 de carne, Não e muita precisa salada com limão. Isso, mas não se... carne é fundamental. Agora não se preocupe com esse negócio de ficar pesando um pouquinho daqui, não. Tem que estar satisfeito. Não, e você vai conseguir. Se você fizer 60% proteína, tem proteína vegetal também, você sabe, né? Pode escolher uma ervilha, um grão de bico. Tem outro também, aquele... Soja não é Como legal, não? não. Você Não, falou, soja não é legal. Lentilha. Lentilha. Então, você, Quinoa. 60% de proteína, 30% de 20, né? Carboidrato. 20% de carboidrato, 20% de vegetais e Fibra, né? fibra. E Pronto, uma seu frutinha prato pra tá dar uma ótimo. quebrada. Não, a frutinha você come nos Metade de uma intervalos. laranja. Metade da melancia. Metade da melancia. Não, mas gente, olha, o negócio dos rótulos que a gente acho que não concluiu lá, do glúten, é muito importante, porque o glúten, a gente estava falando, o pão de forma fica um mês na prateleira, porque colocam, além do glúten que tinha na farinha, eles colocam mais glúten. Você sabe ler rótulo? Nós tínhamos que ter trazido uma Eu acho que tem um Ó, rótulo. Tem um rótulo. do nosso amendoim. Foi Foi Tem. embora já? Depois eu trago um. Olha o seguinte, o produto que vem em primeiro lugar é o que mais tem. Então você pode olhar, mas você pega um Todd, por exemplo, que aquilo não é veneno, aquilo não é comida, aquilo é veneno. Então tem assim, o primeiro item, açúcar, depois alguns produtos eles têm a cara de pau de colocar assim, ó, açúcar, água, depois sacarose, depois não sei o que, depois maltose, sabia que a maltodextrina é um veneno? E tem o whey protein vendido aí a peso de ouro, que tem maltodextrina. A pessoa toma e tem aquela coisa ruim. Nossa, não é? Assim, Não tem ruim, uma uma queimazinha, coisa. um negocinho. Pode Eu sofro olhar isso. que tem maltodextrina lá. E na creatina será que tem? às vezes tem. Às vezes tem. Você tem que escolher. As de sabor tem. A a creatina tem que ser monohidratada, de boa qualidade, com um selinho lá do ladinho pureza, né? de pureza. Não, dá grupo. Porque tem demais, gente, coisa falsificada nesse mercado. Tem. Além de tudo, a gente ainda tem isso, né? Antes de... Nós temos que brigar com isso. Eu morei um tempo em Florianópolis no ano passado e lá eu trabalhava em um podcast. E era um podcast do pessoal fisiculturista. E lá eles falavam que cerca de 30% de todos os produtos de suplementação vendidos na internet são falsos.
Pois Onde é. você compra um whey protein, vem só farinha de trigo com Todd. Meu Deus. É 30%. assustador. Além de tudo, além de ter tanta coisa para prejudicar a saúde, a gente ainda tem que lidar com isso, com a desonestidade que impera. É produto falso para todo lado. Então, o mais importante que eu julgo falar para a população uma das coisas mais importantes, ler os rótulos. Tem OSE, né? Anti, edulcorante, acidulante. Refrigerante, não? Esse aí já nem não é rótulo, é o produto Nem inteiro. vou entrar nessa seara. Você ainda. Quando será que conseguiremos banir este criminoso da face da terra? Refrigerante zero. Nenhum. Não existe refrigerante saudável. Não existe. Não existe. Isso é um criminoso que foi colocado na terra para destruir o ser humano. Foi. Não tem outra explicação. Toma só água. Você sabe quanto... E não pode ser suco de caixinha também, que aqueles lá é puro açúcar e conservantes também. Né? Deixa eu te falar uma coisa, falando do suco. Quando você pega uma laranja, bate no liquidificador, bate, aí você coa, né? E toma o suco. Sabe o que você fez? Você desmereceu a criação divina. Eu tirei todas as moléculas Você do lugar ali. você tirou a fibra. Você ficou só com a O sacarose. ideal é comer a fruta. O ideal é a fruta. Deus fez a fruta para você comer. E ele não fez liquidificador. Liquidificador é a invenção do homem, que a gente tem que saber usar também. Porque quando você tira a fibra, você só fica com a fibra, com a frutose. A frutose em excesso, um pouco, é claro, tudo um pouco vale. Mas você tem a frutose da fruta que você já come naturalmente. Você come uma maçã, você come uma banana, você come uma maçã, outra fruta lá, melancia, tudo tem frutose. Ela vai ser utilizada pelo corpo. O que sobra volta para o fígado, e o fígado fala assim: vou sacanear esse menino que está comendo frutose demais. Vou ficar com essa coisa para mim. Pega aquele excesso de frutose, transforma em gordura e guarda vira nele. gordura do fígado. Vira gordura no fígado. Todo mundo fala: meu amigo está com esteatose hepática. Não sabe o que é isso. Seu amigo está comendo frutose, tomando, ou comendo, ingerindo frutose demais, só isso. Sabe uma coisa que eu observei que não era hábito aqui? É que tem vários estabelecimentos na cidade vendendo suco de laranja. Isso não era tão comum aqui há uns 10, 15 anos atrás. Não era. Agora você vai saber, por exemplo, eles já estão vendendo frutose líquida, né, pura. Jogou a fibra fora, você vai comprar a frutose. E a higiene? Como é que você sabe qual foi a higiene com que aquilo foi manipulado? Então, muitas vezes você compra um suco desse, tem um problema, uma disenteria, uma diarreia lá, qualquer coisa. Uma intoxicação alimentar, não sabe por quê. Porque é saudável, né? Mas eu posso terminar um pensamento? Claro. Não vai ficar meio confuso, não, né? Voltando para o glúten. Sim. Quando o glúten faz perfurações no nosso intestino e as bactérias que passam por aquele buraco lá entram na nossa corrente sanguínea e vão passear pelo nosso corpo. Essas bactérias são mega super inteligentes, muito mais do que nós podemos imaginar. Então elas escolhem, falam: sabe, eu gosto mais. Cada órgão tem um tipo de tecido, né? Um mais áspero, o outro mais lisinho, né? Elas escolhem, umas vão para o fígado, outras vão para o pulmão, outras vão para o coração, outras vão para o cérebro. Elas vão escolher um órgão. Sabe o que surge daí? As famosas doenças autoimunes. A pessoa fala assim: tô com lúpus. É uma doença autoimune. Sim. Tô com dermatite, aquelas coceiras, tal. Psoríase. São doenças autoimunes, todas provocadas pela destruição do... Não é só do glúten, mas é assim, pela destruição do intestino. Por isso é que tudo começa, hoje está provado
que tudo na nossa vida começa no intestino. Existe uma conexão entre cérebro e intestino. Então, se você quer ser saudável, você quer ter saúde, cuida do seu intestino. Tem gente que acha que ficar 3, 4, 5, 10, 15 dias sem ir ao banheiro é normal. 15? Tem, eu conheço pessoas que ficam esse tempo todo. Do jeito que todo dia você higieniza a sua casa. Você faz a comida, você lava os pratos, tal. O nosso corpo é igual. Então, o círculo circadiano, que é o tempo que você passa, o tempo de acordar e dormir, é super importante você observar e criar horários. Por exemplo, quando você janta até às 7 horas da noite. Das 7 horas da noite até às 4 da manhã é um período que a gente chama de transformação. O corpo vai pegar tudo que você se alimentou e vai transformar e vai separar os nutrientes, os minerais, as vitaminas, certo? E vai distribuir no seu corpo. Das 4 da manhã até às 7 é o período da eliminação. Então, o que vai acontecer? O seu corpo vai limpar a casa, vai fazer a faxina, e quando você acorda, normal, provável, às 7 horas da manhã, por aí, é você ir ao banheiro. Por quê? Você vai jogar os resíduos fora. Tudo aquilo que não serve mais para o seu corpo é resíduo. Sabia que a maioria dos resíduos que você defeca todos os dias, as pessoas não param para pensar isso. Aí pensa assim, nossa, é o resto de tudo que eu comi. É nada. A maioria é resíduo das bactérias. Sabia disso? Não é parte convertida em energia? Não, As bactérias comem... elas têm um trabalho, há uma simbiose entre bactérias boas e bactérias ruins, ou elas soltam também escamas do corpo, aí é meio complexo para explicar, mas elas também soltam os resíduos, junta com o resíduo da comida sua que sobrou, porque você concorda que quando você come, tudo chega no seu estômago, é triturado, digerido, o suco gástrico transforma tudo num suco. Então não tem muita coisa que vai sobrar dali. Sim. Aí o bolo fecal de uma pessoa saudável, sabe quanto deveria ser? Tem ideia? Uma pessoa absolutamente saudável deveria fazer meio quilo de cocô por dia. Isso. No mínimo. Isso é o que a literatura fala. O homem moderno não faz isso, por N motivos. Primeiro, porque não toma água. O intestino precisa de água, de boa qualidade, para fazer todas as funções, para fazer digestão, para nutrir tudo e para o intestino ter suporte para fazer a função dele. Como que ele vai fazer a faxina, lavar, limpar tudo sem água? Aí tem pessoas que comem, se alimentam, não tomam água suficiente, aí o intestino provoca esse desequilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins, aí trava o intestino, fica tudo endurecido, e o que vai acontecer com essas fezes endurecidas? Vai haver um processo de reabsorção. Então, os metabólitos ruins, tudo de ruim que as bactérias deixaram para ser eliminado, o seu corpo vai absorver de novo. Isso vai dar caca, não vai? Literalmente. Vai dar caca. Vai virar doença, problemas de saúde. Então, cuidar do santuário é fundamental, em todos os sentidos. Cada um tem que ser responsável por esse trabalho. Tá certo? Então, como que você cuida do seu santuário? Você cuida do seu santuário dormindo adequadamente. Acorda tomando água. O hábito número 1 mais saudável para uma pessoa que quer ter um intestino saudável e que quer ter boa saúde é acordar e tomar água, de preferência com o suco de um limão junto, porque o limão ajuda a equilibrar a acidez do sangue. Se você passou
8 horas dormindo, a água que você tinha no seu corpo foi toda consumida, certo? O seu sangue vai acordar como? Mais ácido. O que você precisa para equilibrar esse pH desse sangue? Água. Para deixá-lo alcalino, você vai tomar um belo copo de água. Um pouquinho de limão. Com um limão. E, se possível, com um pouquinho de sal de boa qualidade também. Aí você vai fazer um processo que a água que você for ingerindo ao longo do dia, ela vai entrar realmente dentro da célula, que é onde ela precisa estar. Se nós temos as células bem nutridas, bem alimentadas com água, né, elas vão fazer um trabalho assim, todo mundo vai virar uma Ferrari, né? Vai andar a toda. E as funções metabólicas todas serão processadas adequadamente. Marilda, quando a gente falou sobre essa questão do sal, você falou que o próprio sal para bovinos, para equinos, ele é mais saudável do que o sal... O sal comum, esse sal... De cozinha branca. Não pode, o sal de cozinha branca, a gente não pode falar marcas. O refinado, sal mineral, sal refinado. Além dele ser um sal, quando eles refinam o sal, eles pegam um sal ótimo lá do mar e bota numa máquina e vai refinar o sal. O processo de refinamento usa produtos tóxicos e retira todos os 92 minerais essenciais que precisam do sal. Se você pegar a lista, você vai ficar assustado. Eu nem sei te falar todos de cor, mas tem tanto mineral importantíssimo para a nossa saúde. Os que preservam são esses, o sal mineral que você dá. Por que a vaca come sal? E não é hipertensa, Não é hipertensa, é de boa qualidade. Então, o sal mineral que dá para a vaca, o sal rosa do Himalaia de boa qualidade, o sal celta, e tem outros, tem o sal de Mossoró, acho que é Mossoró, as salinas aí do Nordeste, né? Então, porque o sal branco refinado, ele só tem duas coisas. Cloreto é só as únicas coisas que ele tem. E aí é que mora o perigo. As pessoas, muita gente, olha o quadro. Senhor fulano, senhor velhinho, o senhor não pode comer muito sal, que sua pressão vai sumir, o senhor está com hipertenso. Aí ele para de comer sal, fica comendo uma comida insonsa, a vida já não está muito alegre, aquela comida ruim, aí começa a ter uma fraqueza, um desânimo, muitas vezes vai parar no hospital e às vezes é por falta de minerais que tem no sal. Por daí a importância de se usar o sal bom e não esse sal branco aí. Ele vai detonar com a pessoa, mas o sal de boa qualidade vai dar equilíbrio. Tem pessoas que muitas vezes fica com, como que a gente fala quando abaixa o sal? É hipotensão, né? Às vezes a pressão arterial da pessoa fica baixinha, a pessoa está desmaiando, está morrendo, vai para o hospital, tem que tomar. Às vezes o potássio está lá embaixo e tal, tem que tomar na veia. Essa é uma área que eu não domino, mas eu sei que acontece isso. Porque está comendo comida sem sal. Entendeu? A pessoa fica fragilizada na saúde. O coração não tem não tem uma bomba que chama bomba de sódio e potássio. Então, eles são importantes na manutenção da eletrólise do coração, né? Mas as pessoas estão indo pelo caminho errado. Muitas vezes fica num processo que vai gerar mais doença. Eu lembro de você falar que esse sal branco refinado, ele causa hipertensão, e já o sal com os minerais corretos, ele previne a hipertensão. Estou certo? Eu eu acho que aí é uma coisa mais complexa. Uma hipertensão não é só isso, né? Tem vários outros fatores, mas isso contribui. A falta de minerais a falta de minerais é importante.
nós podemos falar disso depois com mais critério. Assim, bem explicadinho, bem direitinho. Perfeito. Tá certo? Recentemente teve uma mudança na pirâmide nutricional, né, que era recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E aí meio que inverteu a posição das coisas, né? Eu já usava a pirâmide invertida há muito tempo. Porque, assim, os médicos que praticam a medicina funcional integrativa, os nutricionistas também, já tinham essas informações, já pela própria experiência, né? De que, então, eu, por exemplo, nunca prescrevi aquela pirâmide que é mais carboidrato, né? Então, a gente sempre prescreveu, eu já aprendi assim, né? Que a base da pirâmide tem que ser proteína, gorduras boas e quase nada de carboidrato. Então, por exemplo, como é que é o seu café da manhã? Eu jejuo. Você jejua todos os dias? Sim. Faz o jejum intermitente é uma ferramenta maravilhosa para a preservação da saúde. Porque quando você faz jejum intermitente, você consegue produzir corpos cetônicos no seu corpo, né? E esses é uma coisa assim fantástica, mas é uma coisa complexa também que nós podemos falar depois. Mas quando você quebra o jejum, você quebra com o quê? Geralmente com um pouco de mel, castanha de coco, alguma coisa assim, alguma fruta. Eu não gosto de comer, assim, não gosto de comer muito forte, mas muito dificilmente eu como pão pela manhã. Geralmente é ovo, castanha de coco, mel, às vezes um bacon. Tá certo. Então, o que é a informação assim, que eu sempre segui, e com a idade, né, a gente vai priorizando as coisas, que você começa a pensar nas possibilidades que podem te esperar lá na frente. Então, com a velhice, as doenças que mais assustam são as demências, né, e dentre elas está o Alzheimer. As doenças neurodegenerativas, que são muitas, Parkinson, mas são as piores, né? Sim. Além do diabetes. Então, para prevenir essas doenças neurodegenerativas, a gente sabe, o cérebro, logo ao acordar, ele não precisa de açúcar. O açúcar é importante para o funcionamento, a glicose é importante para o funcionamento do cérebro. Mas, logo que você acorda, quando você, no caso, o jejum, você deve fazer um jejum mais prolongado, é outra coisa. É o do almoço. Aí já almoça, já quebra o jejum. Mas uma pessoa, eu faço jejum normalmente de 12, 14 horas. Aí quando eu vou quebrar meu jejum, invariavelmente eu quebro com proteína. Proteína e gordura boa. Eu uso TCM, você conhece? Não. O TCM é um tipo de óleo de coco, ele é triglicérides de cadeia média. Ele é derivado do coco, mas ele é mais puro do que o óleo de coco. Entendi. Tem gosto, é super fácil de tomar. Mas ele faz muito bem para o organismo, e inclusive tem trabalhos científicos que provam que pessoas que já tinham um declínio cognitivo reverteu com o uso de TCM. Nossa. É fantástico. Então, gordura, por exemplo, abacate, é uma gordura saudável, super interessante para o café da manhã, para você não escolher o pão, porque o pão, além de ter é açúcar, né? Tem muita glicose e tem o bendito do glúten lá. Então é isso. De manhã o cérebro precisa de proteína e gordura. Escolher boas gorduras é fundamental. O azeite de oliva, né? E sempre que for comer, há uma coisa importante também. As pessoas, mas eu adoro um pãozinho. Tudo bem, vai comer o pãozinho, a gente chama de carboidrato medroso. Eu falo com meus pacientes. Você quer comer um carboidrato? Ele tem que ser medroso. Carboidrato corajoso, não. Tipo, pãozinho de queijo sozinho, purinho com cafezinho. Não. Vai comer o pãozinho francês, torra lá o pãozinho. Passa manteiga de leite, nunca margarina, pelo amor de Deus, né?
margarina é outro veneno. Então passa uma manteiguinha de leite, ou põe um pouco de azeite, ou come com abacate, ou com um pouco de salada. Se você acompanhar o carboidrato com um desses acompanhamentos, né? Ou fibra, que é a salada, ou gordura, que pode ser o abacate, o azeite de oliva ou a manteiga, você faz com que o pico de insulina no sangue fique baixinho. Se você comer o pão sozinho, vamos supor que um pão suba 100%. Se você coloca manteiga, ele já cai para uns 40%. Então, ajuda muito. E o grande segredo para você ter saúde, para você não ficar diabético, é manter a insulina baixa. Você tem que se preocupar com isso. Se eu conseguir colocar isso na cabeça dos meus seguidores agora, né, que eu vou chamar, né, que de manter a insulina baixa, eu já vou ficar muito feliz. Por quê? Com a insulina baixa não vai ter diabetes, não vai engordar, vai ter disposição, né? E tendo outros cuidados, cuidando da tireoide, a saúde vai ficar perfeita. De manhã eu tenho um costume, eu faço o seguinte, eu como sempre às 9 da manhã, porque de manhã eu treino em jejum e eu chego em casa às 9 e tomo café da manhã. E aí eu como pão não é esse pão de forno, pão francês mesmo, do dia, cebola roxa, alface, tomate e 40 gramas de carne moída, patinho. Ótimo, então, você está fazendo E direitinho. eu faço isso no lanche também, na terceira refeição do dia. Esse pãozinho aí não vai fazer grandes estragos, porque ele está acompanhado, né? Então você já está botando uma proteína. Não dá para botar mais um ovinho aí, não? Dá. Para aumentar a proteína? Dá. Aumenta a proteína. Que aí né, dá mais um suporte aí, porque você é grandão, assim, acho que vai ficar uma porção bacana. E aí no lanche eu faço a mesma coisa, porque eu faço 4 refeições por dia, né, em horário específico. Uhum. E no almoço é a mesma refeição da janta, que é 100 Você gramas sabe de que essa arroz. história de comer, tem que comer 3 vezes ao dia, isso é mito, né? Na realidade, a gente deve se alimentar. Tá? Se você pular o café da manhã é uma estratégia super saudável para todo mundo. Porque quando você faz jejum intermitente, você ajuda seu corpo a produzir uma coisa chamada autofagia. Já ouviu falar isso? Sim, eliminar as células ruins, né? Isso mesmo. Então, porque o corpo, estando em cetose, porque é assim, eu imagino sempre umas historiazinhas para explicar para as pessoas. O corpo nosso precisa de glicose para funcionar, para ter energia, para se movimentar. Quando você fica em jejum por várias horas, então o seu estoque de glicogênio, que é a glicose armazenada, ele acaba, porque o corpo precisa de glicose para tudo, né? A gente precisa de glicose para respirar, para falar, para andar, para tudo. E você ainda vai lá na academia e malha mais um pouco. Então, seu estoque de glicogênio vai embora. Aí, as suas células ficam esperando, falam assim, cadê o pãozinho que ele vai comer agora? Vou esperar aquele copinho de leite. O corpo já fica acostumado. E ele adora rotina, ele é comodista, não quer fazer força. Aí você não come nada. Ele fala, puxa, esse cara hoje está com preguiça, né? Aí chega num determinado momento, a célula fala, meninas, o jeito é trabalhar. O cara aí hoje não vai trazer nada de glicose, não. Vamos trabalhar, vamos passear para arranjar energia. Aí elas vão buscar energia no seu estoque de gordurinhas armazenadas. Por isso é que você seca quando você faz jejum intermitente. Ela vai buscar as gorduras armazenadas ali onde a gente não quer. Aí as pessoas, eu comecei a fazer jejum intermitente, parece que, às vezes tem gente que fala, mas você tá magra, você tá fazendo dieta? Eu falo, não tô fazendo nada, eu tô fazendo a minha rotina. E é o jejum intermitente. Sim. Sabe? Você afina, a cintura fica no lugar, é interessante. Mas é por isso, é porque as células vão... Aí a autofagia, o que é? Junto com a cetose,
as células saem andando pelo corpo para procurar as células que esqueceram de morrer, né? Porque as células se comem, né? Elas comem as células velhas. E então elas partem para esse processo de eliminar as células doentes, as células, às vezes tem alguma como é que chama aquela coisa que dá quando a pessoa faz cirurgia? Cálculo? Não, que a aderência, né? Tudo isso, esses resíduos que ficam pelo corpo, as células vão e faz o trabalho sozinhas. Até mesmo as células cancerígenas. Até mesmo as células cancerígenas. Por muita gente que faz jejum, às vezes se livra de um câncer sem saber. Sim. Ela nem sabe que ela está fazendo um bem para ela mesma. Pra vocês verem que nisso tudo, gente, a gente chega à seguinte conclusão. Como Deus é lindo. Que projeto, né? Foi um projeto maravilhoso dele e nós somos responsáveis por manter esse projeto intacto, bonito, bem feito. Para você ver, né? Biblicamente é incentivado Fazer o jejum. Todas as religiões incentivam o jejum. Todas as religiões falam do jejum. Lá no passado, a gente via o jejum como uma coisa mística, né? Tal. Olha Nada como demais. Deus nada demais. Ele já fez por o homem preservar a saúde, E a o vitalidade. bacana do jejum também, que eu acho que, assim, todo mundo é feliz quando tá satisfeito, né? Tudo certinho, barriga cheia, sem sede. Agora, quando você se propõe a entrar num estado ali de dificuldade, né? De déficit, e mesmo assim refletir sobre as coisas, é um momento você sai do Parece que traz comodismo. clareza mental, né? Espiritualmente pode ser bom também. Mas quando você vai para a igreja e você faz o jejum e junto é a história de cuidar do corpo, da mente e do espírito. Aí você faz o jejum e com esse jejum você tira o tempo para meditar, para falar com Deus, para ler a palavra. Já faz os três, corpo, mente e espírito. Já faz tudo junto. E olha, a Bíblia é o nosso manual de instruções. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E da mesma forma ele disse também, num determinado momento lá, que o meu povo perece por falta de entendimento. Olha que verdade. Meu povo perece por falta de entendimento. As pessoas que não entendem, que não procuram se informar, de se interessar, porque hoje você vê as pessoas com o celular na mão, rolando furiosamente a tela. Não, parece que não quer ver a tela mais colorida para parar. Se parasse para ouvir a quantidade de informação útil, boa, preciosa que tem, mas ouvir e assimilar, entrar no ouvido e não sair de cá, né? E agora a gente fez um link com o começo do podcast que falou sobre curiosidade, né? Que as pessoas não têm curiosidade de ir atrás de informação. Exatamente, viu? Que bacana, Deus é bom. Temos que ter curiosidade, tem que ter, até para usar a internet nos dias de hoje. As pessoas têm que buscar um pouco mais de sabedoria, né? Para usufruir das benesses que nós temos na internet. Porque tem coisa boa demais. Só que, infelizmente, muita gente ainda não sabe usar. Mas vamos chegar lá. Sim. Né? E não só de buscar saber, mas também de colocar em prática. Colocar em prática. Porque o laboratório do sábio é a própria vida. Exatamente. A coisa mais difícil é as pessoas têm dificuldade. E muitas vezes a pessoa tem dificuldade de colocar determinadas coisas em prática, nem é por ela mesma, é por conta do metabolismo dela. Dependendo da forma como o corpo dela está, do nível de inflamação que ela tem no corpo, sabe? Da forma como ela se alimenta, tudo isso vai influenciar até no bem-estar, na coragem, na maneira dela se conduzir. Eu li há pouco tempo, quero voltar a ler novamente lá, um trabalho que quem não tem determinados tipos de bactérias no intestino são pessoas mais propensas ao pessimismo, à depressão. Olha que interessante.
Então, o que está acontecendo? Você faz tem exame já. Você manda fazer uma avaliação do microbioma dessa pessoa e vê, ela não tem lá o raminosus tal, ou não tem a fulana de tal. São vários nomes, né? E você faz a reposição. Às vezes você pode curar uma depressão de uma pessoa com probióticos. Manda manipular a quantidade, ela toma e melhora Interessante. É muito interessante. Da mesma forma que nós temos que ter outras oportunidades, se a gente for falar das vitaminas, aí que o assunto fica longo, né? Porque as pessoas estão muito carentes também de algumas vitaminas. E tá tudo interligado, né? O físico, o mental e o espiritual, Tudo. A gente separa, mas no final Não, tá tudo junto, interligado. Uhum. Se você não tem um determinado... você sabia que a vitamina B12 é produzida no seu intestino? Pois é. Não fazia ideia. Não fazia ideia. E olha que interessante. Você não produz B12 assim, mas a gente produz B12. Deus, maravilhoso, fez tudo perfeito. O nosso corpo, inclusive, se autocura. Né? Ele tem o sistema dele, tem doenças que acontecem, coisas. Imagina se a gente fosse ficar doente com tudo que é porcaria que você põe pela boca. É uma contaminação geral. Mão suja, pega no celular, vaso sanitário. Tem gente que entra no vaso sanitário e não lava a mão. Que, aliás, falar de hábitos de higiene dá um podcast bacana, viu? Sim, vão ter vários. Mas aí, imagina a quantidade de bicho que a gente põe na boca por falta de higiene. Mão suja, tudo tal. Às vezes até sem saber, né? Por até comprar um produto que não sabe a procedência. Alguém pegou, você foi lá, pegou lá no bar, aqui, o homem tava foi lá no banheiro, não lavou a mão, tá contaminado lá com um monte de verme, pega na garrafa, passa para você pega, toma, põe ela aqui em cima e põe a mão aqui em cima, seu neném vem, põe a mão aqui na mesa, você passou para ele e aí é um ciclo vicioso. Imagina se o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico não fosse perfeito. Então, eu não vivia, morria. Ia ser só nascer, viver, morrer rápido. Então, o nosso sistema... Não pensa, os bichos fazendo... É igual um bicho lá, sei lá, vamos imaginar aí a rapidez com que os bichos, né, as bactérias ali que atacam o bicho ali na terra, é tudo rápido ali. Mas, enfim, o corpo é perfeito, ele se autodefende, né? Então, mas nós produzimos a maioria das vitaminas, das coisas que nós precisamos, o corpo. Tem, inclusive, tem aquelas coisas que são essenciais e as que não são, tem as que o corpo produz e as que o corpo não produz. Mas a vitamina B12, você tem que comer uma proteína, você come uma proteína, por exemplo, você come a carne. A carne entra no seu estômago e ela vai virar um aminoácido, certo? Esse aminoácido vai se juntar com um fator intrínseco que o seu corpo já produz, que é uma substância, que vai pegar esse aminoácido para levar para o intestino. Aí nesse caminho aí, vamos ver se dá para entender. Você precisa de beta-caroteno para produzir B12, mas aí o aminoácido com o fator intrínseco, ele pega o beta-caroteno que você comeu no dia que você comeu a cenoura, que você comeu o mamão, que são os precursores do beta-caroteno. As comidas laranjadas. Isso. Aí esse pacote vai para o intestino. Chega lá no intestino, tem umas bactériazinhas lá de perna para cima, fala assim, olha, hoje chegou material, moçada, vamos produzir B12. Aí elas vão lá e produzem B12. E a criatura que não come
mamão, que não come uma cenoura, que não come uma abóbora, Não vai ter beta-caroteno. não pra vai ter produzir. beta-caroteno. Aí ela vai ficar deficiente de B12. E a B12? Ai, será que ela não precisa de B12? Não, ela precisa. Para você produzir sangue, para você ter oxigenação do sangue que você já tem que ter B12, certo? Aí a população, de modo geral, está todo mundo carente de vitamina B12. Porque não consome proteína suficiente, não tem, não alimenta adequadamente e tal, então tem carência. É por isso que é importante repor a B12. E assim, N outras vitaminas. A D3. A D3 nós precisamos... Quantos minutos você tira por dia para tomar um sol? 30. Parabéns, estou vendo que você está mais moreninho. Olha, o sol, Deus é lindo, ele deixou a vitamina D3 no sol, é só você ir lá e tomar um sol. Mas as criaturas aí botaram na cabeça das pessoas que o sol é cancerígeno, que tem que passar filtro solar. Eu não uso Cheio de filtro solar, petróleo. sabia? Cheio de petróleo, exatamente. E as pessoas estão carentes de D3. Agora, D3 é um hormônio, nem vitamina não é. Nós precisamos de D3 para N funções metabólicas no nosso corpo. Uma pessoa que não tem D3 suficiente é uma pessoa que vive doente. É uma dor de garganta hoje, é uma gripe amanhã, é não sei o quê. Falta de D3. D3 está lá no pé. E aí, e assim a coisa vai. Fora que a falta de vitamina D, ela causa problemas hormonais, né? De hormônios secundários. Sim. Testosterona. Ela é importantíssima na produção dos outros hormônios. Sim. E outra coisa, aí entra, né? Tem gente que acha que, meu colesterol tá alto demais e não sei o que, tá com colesterol de 210 e acha que tá muito alto. Tá nada. Você precisa de colesterol para produzir os outros hormônios. Todos os outros hormônios são produzidos a partir do colesterol. Então, se seu colesterol está baixo, você pode ver que os outros hormônios, ou você está com baixo ou tudo detonado. Então, tem que ter um equilíbrio. O colesterol tem que estar, no mínimo 200. Colesterol abaixo de 200 não está de bom tamanho. E por aí vai. É muita coisa, né? Que a gente pode... Eu acho que rende mais um episódio. A gente tá mais ou menos... Quanto tempo, Thalita? 1h24. Uau. Nem parece. Foi Quem sabe a gente boa, marcar passou mais um episódio? Uai, tudo bem. Por mim, Pode tudo ser? bem. Tomara que as informações tenham sido assim passadas de uma forma leve, que as pessoas possam captar Com certeza. e absorver e praticar alguma coisa de tudo isso. Acho que foi um dos melhores Eu vou podcasts. rever novamente. Com certeza. E fica muito mais fácil de aprender com as historinhas que você conta, sem Fica? dúvida. Ah, que bom. Já tá uma ideia de conteúdo pra gente adotar Tá bom, nas redes sociais. tá bom. Marilda, então, muito obrigado. Foi um ótimo episódio. Para você que quer conhecer o Instagram da Marilda, a gente vai deixar aqui o nome. É marilda.nutri. Ah, tá. Nutri com I no final, de nutricionista. A gente está começando esse perfil agora, então já segue lá e acompanhe tudo que ela tem a transmitir. Tá certo. Muito obrigada a vocês também. Gostei muito, vocês são muito simpáticos. Obrigado. E eu gostei que são bons alunos. Já estão botando em prática alguma coisa que a gente conversou. Sim, com certeza. E eu gostei dele ali, viu? Vai ouvir de novo, tá vendo? É bom Isso aluno. aí. Isso é bom. Então, eu espero que as pessoas gostem e que a gente tenha a oportunidade de poder continuar compartilhando boas ideias sobre nutrição e sobre longevidade saudável. Conta com a gente. Obrigada. Só pra finalizar com chave de ouro, dá um recado direto pra câmera e fala pra quem quer ter uma vida saudável e chegar aos 75 com todo esse ânimo, toda essa comunicatividade, toda essa saúde. Qual que é o segredo? Você deixou, eu fiquei meio vermelho agora. Não, olha, eu tive o privilégio de ler, como eu disse para vocês, bons livros, e eu estou
colocando em prática tudo que eu quero passar para as pessoas. Temos que tomar água, dormir bem, fazer exercício, comer comida de verdade, ser inimigo de açúcar e refrigerante, e etc. Tomar sol. Tomar sol e ter uma legião de amigos bacanas para compartilhar horas, dar boas risadas e, principalmente, falar com Deus. Quando você fala com Deus, Ele responde e Ele nos dá direção, caminho e guia nossas vidas. É isso. Muito obrigado, então. Tchau, tchau, galera. Valeu, pessoal. Tchau.